Salve, camaradas! E aí, tudo bem? Eu sou Matheus Costa, bem-vindos ao canal Codex 95, onde nós falamos sobre Bíblia e respondemos pessoas na internet que falam sobre temas cristãos. Então, mais uma vez, dessa vez estaremos respondendo novamente ao Carlinhos. Editor, bota a foto aí pra cá, né? Bota a foto aí do Carlinhos, do canal Apologista da Verdade, que agora mudou de nome para Os Escrituralistas. O Carlinhos, para quem não sabe, é uma ex-testemunha de Jeová, agora ele se revoltou, né? Contra a liderança das Testemunhas de Jeová, o chamado Corpo Governante, e publica vídeos críticos, mas muitas vezes também reproduzindo as crenças das Testemunhas de Jeová, e dessa vez não é diferente. Dessa vez ele fala sobre o tema que você viu aí no título do vídeo, o Arcanjo Miguel. Será que o Arcanjo Miguel é Jesus Cristo? Para quem não sabe, as Testemunhas de Jeová têm essa crença peculiar, que eles dividem aí com os adventistas do sétimo dia e alguns outros grupos cristãos, de que o Arcanjo Miguel é o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, será que é isso mesmo? Para quem não sabe, eu tenho um vídeo aí no canal onde eu já respondi o Carlinhos antes, falando sobre transfusões de sangue. Será que a Bíblia proíbe transfusões de sangue? E nesse vídeo eu esmerilho, acabo com todos os argumentos do Carlinhos. Ele foi até mal criado aí nos comentários, dá uma olhada lá pra você ver. E falou que ia responder, mas nunca respondeu porque não há o que responder. Tá mais que refutado. E dessa vez vamos refutar de novo mais uma heresia de Carlinhos, do canal Os Escrituralistas. Então vamos nessa, vamos ver o que o Carlinhos falou e dar a nossa refutação costumeira. Vamos lá. Então vamos para mais um react do Carlinhos. O nome do vídeo é O Arcanjo Miguel é realmente Jesus? Vamos direto para a ação e vamos ver o que ele diz. Bom, a primeira coisa que os protestantes e católicos dizem, principalmente o protestante, católico não se mete muito nisso não, mas principalmente os protestantes dizem, né, isso é uma heresia das Testemunhas de Jeová, ou dos adventistas, enfim. É uma heresia mesmo, né? Para você saber o que é heresia ou não, você tem que ter uma ortodoxia para comparar. Então como é que o protestante vai ter uma ortodoxia se todos os protestantes, cada um tem uma visão diferente? E as Testemunhas de Jeová, que ortodoxia que elas têm? Primeiro, se elas surgiram no século XIX, segundo, que elas mudam de doutrina o tempo todo. Se bem que a forma como as Testemunhas de Jeová e os adventistas veem isso é uma forma levemente diferente. Não muda muita coisa, mas é levemente diferente. Não. Pera aí, levemente diferente? Os adventistas, eles são trinitários, cara. Como é que é levemente diferente se eles acham que o Arcanjo Miguel é o próprio Deus não criado, eterno, no passado e no futuro? E vocês, escrituralistas e testemunhas de Jeová, acham que o Arcanjo Miguel é um mero anjo. Jesus Cristo é um ser criado, finito no tempo passado, mas criado, menor que Deus. Então, é levemente diferente? Tem certeza? É totalmente diferente. Mas não vem ao caso essa diferença. O ponto é, tanto nós, Não vem ao escrituralistas, quanto as Testemunhas de Jeová, quanto os adventistas, entendemos que Miguel é de fato Jesus. Embora, evidentemente, haja certa discordância ali sobre alguns detalhes disso, esses detalhes não são significativos. O detalhe não significativo é que um acha que é Deus e o outro acha que não é Deus. É um pequenininho detalhe, né? Então, os protestantes de hoje dizem que a crença de que Miguel é Jesus é uma heresia das Testemunhas de Jeová e dos adventistas. Olha que heresia, e enchem a boca para falar dos outros. Só que eles não sabem de um fato importantíssimo, que a crença de que Miguel é Jesus, o entendimento de que Miguel é Jesus, é, na verdade, o entendimento do protestantismo clássico. O entendimento do protestantismo clássico. Então quer dizer que você pegar a visão de comentários de determinados autores de grupos protestantes significa que é a visão monolítica do protestantismo. Você bem sabe, né, que não existe uma fonte oficial do que seja doutrina protestante, né? A doutrina protestante está espalhada em centenas, em milhares de seitas, né? Então, não é possível dizer que existe um corpo único de fé protestante, a partir dali do qual a gente tem uma régua para dizer, não, essa é a visão protestante sobre esse assunto. A visão protestante é infinitamente múltipla. Por mais que existam pensadores que se identificam como protestantes, isso não significa que essa é a visão oficial da igreja protestante, até porque não existe igreja protestante. Existem igrejas protestantes, dentre as quais os adventistas não estão no meio. Se você perguntar aí para um luterano, para um presbiteriano, até para um batista mais tradicional, eles vão rejeitar os seus irmãos adventistas, tá? Eles não querem os adventistas no meio deles. Exatamente isso que você ouviu. Na realidade, todos, ou quase todos, os eruditos protestantes clássicos defendiam que Miguel é Jesus. Então, durante o século... Quase todos os protestantes clássicos. Se é que ele vai falar do Lutero aí, do Zwingli?
séculos de desenvolvimento do protestantismo, desde a Reforma Protestante, os eruditos protestantes, as igrejas protestantes pensavam que Miguel é Jesus. Foi só na Era Moderna que... Viu aí que a pequenininha falácia que ele fez aí? Ele falou os eruditos / as igrejas. Bom, ele está se confundindo com as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, elas têm sim um centro único de doutrina, um corpo, né, que é o chamado corpo governante, onde eles são o único centro de doutrina. O que eles falam ali é a posição oficial da igreja. Isso é também, como acontece na igreja católica, a partir do magistério da igreja, né? Mas no protestantismo isso não existe. Então, a posição de um determinado pensador não significa a posição nem sequer daquela igreja que ele diz pertencer. Quanto mais a posição do protestantismo como um todo. Não existe visão do protestantismo. Se existe algum corpo de doutrinas que a gente pode dizer que é único para todos os protestantes, são talvez os 5 solas da reforma, né? Mas talvez nem isso, né? Porque vai ter grupos aí que vão totalmente contra esses princípios, talvez não na teoria, mas na prática sim. eles tiveram uma nova luz, né? Que pisca-pisca, que troca, que diz uma coisa uma hora e outra hora diz outra. Não é assim que eles falam das testemunhas de Jeová? Aconteceu com eles. Porque eles dizem, que as testemunhas de Jeová mudaram de doutrina umas 300 vezes. E existem 9.000 igrejas protestantes diferentes. 9.000 seitas protestantes com Você viu que ele está comparando uma fonte de doutrina, um grupo, né, que antes era representado aí, a voz da doutrina era do Charles Taze Russell, depois do Rutherford, depois do Nathan Orr, agora é um grupo, né? Então a voz deles mudarem é muito mais relevante do que grupos que têm ideias distintas, cada um falar uma coisa, né? Então você não tem como comparar um grupo único, uma fonte única de doutrina, com milhares de fontes diferentes que não concordam entre si, nem grupos que eles se dizem que são da mesma denominação, da mesma tradição, quanto mais entre si, né? Entre grupos de tradições diferentes. Então vamos começar com João Calvino, que foi um dos pais ali do protestantismo. Ao comentar sobre o texto de Daniel, João Calvino disse que é um título de Cristo. Tá, primeiro, e daí? Quem falou que a gente tem que se importar com o que João Calvino escreveu? E daí o que João Calvino disse? Se existe inferno, tenha certeza que João Calvino está lá por tudo que ele fez lá em Genebra, causou a morte lá do Miguel Serveto, era um cara que só falava besteira, que tinha doutrinas malignas. E daí, o que me importa o que ele pensava sobre isso? E, mais importante, o que ele escreveu é representativo do protestantismo? O que ele pensava é representativo nem sequer da igreja presbiteriana de hoje, que ele ajudou a fundar, quanto mais dos outros grupos protestantes. Então, pouco me importa o que João Calvino disse. E ele disse ainda mais, quer ver, Daniel representou Miguel como guardião da igreja, e Deus deu a Cristo a incumbência desse dever, como aprendemos no capítulo 10 de João. Conforme afirmei, Miguel pode significar um anjo, porém, adoto a opinião dos que aplicam isso à pessoa de Cristo, porque se adequa melhor ao tema representá-lo como se pondo em defesa do seu povo eleito. Então olha o ponto ali que ele disse, que ele adota a opinião dos que aplicam isso à pessoa de Cristo. Tá, ele adota essa opinião. Então você quer dizer que existe um ponto de similaridade entre o que você pensa e que João Calvino pensa? Errado, João Calvino era trinitário. Ele acha que esse Miguel aí, que está sendo falado, é o Deus Todo-Poderoso. Não é um anjo criado, não é somente o Filho de Deus. Ele diz que é o Deus em si, um Deus trino. E é isso que você pensa? Você acha que por mostrar isso você está se colocando em similaridade com ele? Não, a visão cristológica de vocês é totalmente diferente. Então, não sei o que você ganha comparando-se com João Calvino. O que é que essa frase significa? Significa que João Calvino conhecia outras pessoas, outros eruditos, outros estudiosos, outros teólogos da época dele que também aplicavam isso a Cristo. Isso era um pensamento majoritário no protestantismo. Opa. Falácia. Non sequitur aqui. Então, ele disse que por ele dizer que pessoas naquela época tinham essa opinião e que ele concordava com elas, isso significa que essa era a visão majoritária do protestantismo? Que viagem é essa, meu irmão? Como assim? Porque existiam pessoas, significa que era majoritário? Como que você tira isso do texto que está na tela aí? Que era a visão majoritária? É isso que está dizendo aí? Então, quando os protestantes chamam isso de heresia, então acabou o protestantismo. Por quê? Porque o protestantismo foi fundado nessa heresia, segundo eles. Então não é nem só majoritária, é a doutrina fundante do protestantismo. O protestantismo foi fundado nisso, então não é só a opinião do Calvino, é uma doutrina fundante do protestantismo. Meu Deus. Mas não foi só João Calvino, veja só.
John Wesley, que foi um teólogo anglicano, também pensava a mesma coisa. Ele disse assim, ó, Não, peraí, agora não. Calvino, beleza, mas John Wesley não. Que isso, cara? John Wesley eu vou defender porque John Wesley era um grande pensador, um grande cristão. E se eu fosse protestante, certamente eu seria da igreja metodista fundada pelo John Wesley, né? E por mais que ele tenha visões em seus comentários tangenciais que podem parecer isso, é fácil provar que ele não achava que o arcanjo Miguel era Jesus Cristo e também que ele não achava, que ele não concordava com você, que o Jesus que você pensa que o arcanjo Miguel é o mesmo Jesus de John Wesley. O Jesus de John Wesley é Deus, é o ser todo-poderoso, Pai da eternidade, Deus forte, não é um mero anjo criado. Miguel, somente Cristo é protetor de sua igreja, quando todos os príncipes da terra a abandonam ou se opõem a ela. O John Wesley comentou isso quando ele falou sobre Daniel, capítulo 10, versículo 21. Você pode... Tá, e dessa frase aí você tira de que ele acha que Miguel e Jesus Cristo são a mesma pessoa? Não, dessa frase a gente pode tirar que Miguel pode ser um tipo de Cristo. Você não é um especialista em tipos e antítipos? Ele pode estar dizendo simplesmente que, assim como Moisés, assim como o rei Davi, assim como Adão, são personagens que são tipos cristológicos, Miguel também pode ser chamado de um tipo cristológico ali na profecia de Daniel. Significa que eles são a mesma pessoa? Então, se Adão é um tipo de Cristo, então significa que Jesus Cristo e Adão são a mesma pessoa? Jesus Cristo e Moisés são a mesma pessoa? Cara, você tem um grande problema de interpretação de texto, né? E você gosta de chamar os outros de analfabeto funcional. É isso que está escrito aí? Essa é a única conclusão que se pode tirar explicitamente desse texto, e eu posso provar que John Wesley não pensava nisso. Vamos ver aqui o comentário de John Wesley sobre o Apocalipse. Vamos ver se era isso que ele pensava. Vamos ver aqui no Bible Hub. Tem aqui no Bible Hub os comentários de John Wesley sobre o livro de Apocalipse e aqui no comentário de Revelação 12:7. Vamos ver se era isso que ele pensava. Teve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão lutou e seus anjos, né? Olha o que o Wesley falou aqui, ó. Que Miguel, é um anjo criado, é aparente não só por ele não ousar na disputa com o diabo, né, em Judas 9, em trazer acusação, mas também por dizer o Senhor o reprima, né? Então, o que ele diz aqui, ó? O próprio nome Miguel pergunta quem é como Deus. E ele diz, nem Satã, nem o mais alto arcanjo. Ou seja, John Wesley é trinitário, você vai dizer que ele é unitário agora. E ele achava que o arcanjo Miguel não era Deus. Então, como que ele achava que o arcanjo Miguel era Jesus, se ele achava que Jesus era Deus? Aqui ele está falando, ó, nem mesmo o mais alto arcanjo era semelhante a Deus. Olha o que ele falou aqui. Miguel é um anjo criado. Então, você está mentindo, está sendo desonesto. John Wesley não pensava isso, meu querido.